Jackson Silva que estava chorando de saudades de mim. Atenção, a gente traz agora a informação. A polícia já sabia, a gente também, mas agora uma investigação revela que traficantes do Complexo da Maré tinham um campo de treinamento com forças táticas de guerra. Jackson, boa tarde. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Esse treinamento é semelhante das Forças Armadas e acontece de dia e à noite na Vila do João, ali no Complexo da Maré. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre essa tática de guerra dos traficantes. Imagens mostram criminosos dando treinamento de guerrilha no interior de uma comunidade do qual a gente já mostrou aqui muitas vezes a realidade, já fomos muito criticados por isso. Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Segundo a polícia, é o maior levantamento já feito sob a atuação de 3 grupos criminosos de traficantes e milicianos que disputam o controle de territórios, de negócios extremamente lucrativos e sob vidas, sob sangue. A reportagem completa você tem dele. Jackson Silva, rodou. Um treinamento exaustivo. As atividades acontecem de dia e de noite. Neste vídeo, 17 homens correm, fazem atividades físicas e depois se posicionam fortemente armados. São soldados do tráfico, preparados para a guerra. O treinamento é realizado em uma quadra na Vila do João, no Complexo da Maré, zona norte do Rio. O local fica perto de uma área de lazer, com piscina olímpica, além de um campo de futebol e camarote para eventos dos criminosos. As imagens são gravadas por drones. Perto dali, mais traficantes armados com fuzis. Também é possível ver uma barraca, usada como ponto de venda de drogas. Crianças são obrigadas a conviver com essa realidade. Um traficante armado com fuzil ajuda um menino que está com uma pipa na mão. Em toda parte, há bandidos com armamento pesado. Alguns ficam em pontos de observação. O objetivo é monitorar a entrada e saída na comunidade. O Complexo da Maré é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Mais de 140 mil pessoas sofrem com a presença de traficantes e milicianos. Uma região formada por 17 favelas, abandonadas pelas autoridades. Eles pegaram uma área próxima às escolas, sabe que a polícia vai ter uma dificuldade de chegar, por causa disso acaba sendo uma barreira de proteção para eles. Eles criaram essa área, inicialmente uma área de lazer, não para a comunidade, a área de lazer é para a liderança, apenas para a liderança, seus familiares e alguns convidados. Você vai ver nas imagens que o local está sempre com poucas pessoas. Além disso, além desse lazer para a liderança, a área também é utilizada para reuniões dos líderes do tráfico de drogas e, finalmente, o que é mais estarrecedor, a área também sendo utilizada para treinamento paramilitar dessa organização criminosa, ou seja, os seus soldados estão sendo treinados, se equipando tático operacionalmente para atuar de forma criminosa no estado do Rio. Foram 2 anos de investigação. O complexo fica em uma área estratégica. Além de 3 vias expressas, a Baía de Guanabara também dá acesso às comunidades. Em 2020, o SBT denunciou um dos traficantes na série O Império de Motoboy. Mostramos a rotina de Rodrigo da Silva Caetano, o motoboy, chefe do tráfico de drogas das favelas Nova Holanda e Parque União. As duas são controladas pelo Comando Vermelho. Ele e outros criminosos do Complexo da Maré são investigados por roubos de carros e de cargas.
Na série Comandos da Maré, também mostramos o traficante Tiago da Silva Fole, o TH da Maré. Ele aparece com vários seguranças. O criminoso é chefe do tráfico de drogas da comunidade Vila dos Pinheiros, a favela dominada pelo 3º Comando Puro. O treinamento dos traficantes retrata o desafio que as autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro têm pela frente. Vamos agora ao vivo, né? Tá ótimo. Com Jackson Silva. Primeiro, Jackson, eu quero que destacar, é óbvio, doutor Wilton tá aí com você, basta, doutor Wilton tá ouvindo a gente também. Ontem, outras emissoras já deram, as imagens são muito impressionantes. Eu quero só tocar num ponto. Primeiro que você foi, não é, Isabelle? Eu tenho até um registro, o único registro que eu fiz na minha vida participando aqui do SBT Rio foi por causa que fui ameaçada depois dessa reportagem do Playboy feita por Jackson Silva. Então é uma matéria extremamente, mas estou acostumada, extremamente a imagem da reportagem do qual o Jackson Silva fez com exclusividade uma série e que explanou e mostrou o Playboy e ele ficou bem bravo com a história e a imagem é toda do Jackson Silva. Segundo ponto, surpresa para a polícia do Rio de Janeiro? Zero. Surpresa para a gente que cobre e sabe como funciona os complexos? Zero. Mas ver com imagem e ter provas e ver como é o treinamento dos caras é um trabalho muito difícil. Que a gente não vai dar aqui pro doutor Wilton, não vai perguntar para ele como conseguiu. É claro que a gente sabe que é drone, mas não é só isso. É um trabalho muito de inteligência, além da investigação, que são coisas diferentes. Mas assim, você como jornalista não pode achar nada. Assim como polícia não pode achar nada. A gente tem a suspeita e vai atrás. No caso do policial, inteligência e investigação. No caso do jornalista, apuração. Trabalho que foi feito pelos dois de forma muito exata, para mostrar para essa sociedade que os caras não tem que romantizar ou normalizar. Isso daí não existe nada de romance, isso daí é treinamento de guerra. Isso daí é você trazer em provas, e o trabalho do Dr. Wilton pode falar melhor pra gente, Jackson, do qual, como é que esses caras simplesmente enfrentam a polícia ou trocam tiros e matam moradores quando outra facção entra? Porque os caras treinam, irmão. Porque tem esse treinamento e agora tá provado. Ah, mas você sabia. Mas a polícia não basta saber ou achar, ela tem que provar. E a polícia assim o fez. E agora? Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. O Wilton Alonso está ao meu lado, mas antes de passar para ele, gostaria de fazer uma observação com relação a esses vídeos que foram exibidos ali no Complexo da Maré. Conforme você tinha falado, Isabelle, nós mostramos várias vezes em diversas séries de reportagens. Mostramos o motoboy, o TH, um dos principais chefes daquela região. Também mostramos a consequência disso. Traficantes fortemente armados, próximo de escolas. Crianças passando perto dos bandidos. Cobramos na ocasião das autoridades. Aí eu te pergunto, o que foi feito até agora? Nada. Continua a mesma coisa. Diante dessas imagens, novamente denunciamos o tráfico de drogas no Complexo da Maré. E mais uma vez a gente pergunta, o que foi feito até agora? Doutor, muito obrigado pela sua participação. A gente vê vários traficantes fortemente armados e quem sofre realmente é a população daquela região, mas também quem passa perto dali. Após identificar os bandidos, qual o próximo passo? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Então, a função da Polícia Civil é essa, é investigar, mapear, qualificar esses elementos, produzir meios de prova que foram feitos nos inquéritos policiais e encaminhar à Justiça o que foi feito. Foram mais de 1.000 indiciados. Essas imagens são um divisor de águas que, como muito bem a Isabelle falou, nós sabíamos que é dessa forma, mas era importante a sociedade ver como ocorre isso para entender que a polícia não chega nesses locais atirando a esmo. Nenhum pai de família chega num local desse, acorda e acha que hoje eu vou numa operação e vou sair atirando. Não, a polícia é recebida a tiro de forma técnica para matá-los, como já aconteceu em outras situações. Então, essa é a gravidade dessas imagens que demonstram como a polícia é recebida nesses locais. Eu gostaria de aproveitar também a oportunidade
parabenizar a equipe, que não foi fácil o trabalho de uma distrital, uma delegacia, só para delegacia distrital, delegacia que atende a comunidade, atende a população daquele bairro, no caso de Bom Sucesso. E mesmo assim, mantendo esse atendimento de qualidade, nós conseguimos fazer esse trabalho que nós achamos importante. O Complexo da Maré faz parte de Bom Sucesso. Iniciamos até esse trabalho com relação a uma quadrilha, você vai lembrar, Isabel, o Léo GTA, ele fez diversos assaltos bárbaros, entendeu? Com extrema violência, era um quadrilha de 20 a 30 homens com fuzis, que roubavam ônibus, arrombavam portões de galpão logístico na época, roubavam uma quantidade gigantesca de celulares, avaliada em milhões, e depois voltava para a Maré, dava 30% para a liderança do tráfico e ficava com o resto. Isso aconteceu demonstrando que... Estou dando um retorno aqui. Isso acabou demonstrando a gravidade dessa situação, mortes de vigilantes aconteceram, então nós focamos primeiramente nessa quadrilha, desmantelamos essa quadrilha, prendemos lá o GTA num motel em Duque de Caxias, num dos poucos momentos que ele saiu dessa comunidade, do seu bunker, então nós já vimos mapeando com inteligência, conseguimos prender fora da Maré e prendemos diversos elementos dessa quadrilha. Pontuamos em seguida com relação à Maré. Maré é uma área muito importante para as duas organizações criminosas, as principais aqui do Rio de Janeiro, já que é margeada pela Baía de Guanabara, tem as 3 linhas principais, vias expressas ali, Avenida Brasil, linha vermelha e linha amarela, e é o acesso que dá ao nosso aeroporto internacional. É uma área, também importante frisar, que distribui droga aqui no estado do Rio de Janeiro, para o interior, diversas regiões, a distribuição de drogas. Já fizemos dezenas de prisão de mula saindo da Maré, já que já havia esse trabalho de inteligência, nós conseguimos capturar esses elementos quando saíam da Maré, fora que a inteligência também já identificou que algumas lideranças de outros estados, ao serem perseguidos nos seus estados, ao estarem com mandado de prisão pendente, vêm para o Rio de Janeiro e estavam se escondendo nessa comunidade, já que se sentia seguro. Um verdadeiro bunker para essas organizações criminosas, para defender os seus. E agora, a atuação dessa forma, com área de lazer, não para a comunidade, como já foi dito, para os seus líderes, e uma área de treinamento para toda a facção, não só para os soldados da Maré, mas para diversas outras comunidades que também realizavam treinamento ali, tático operacional, ali na Maré, né? Isabelle Benito. Eu achei super importante, eu lembrei muito bem aqui, doutor Uto Alonso, eu lembrei da história dos caras daquele bando que entrava e que chegou a matar um segurança que ele se desesperou. Lembrei da prisão no motel do qual vocês fizeram um trabalho. Agora, eu tô aqui com o Barça, a gente tá vendo as imagens, e eu vou até pedir licença pro Barça, porque ele vai entender que quando o gol é teu, né, a gente dividir, assim, é legal você falar para elogiar, e eu sei que você vai elogiar muito, mas deixar mesmo para falar pela equipe, a representante da equipe. Doutor Wilton, a gente já sabia disso, a gente comenta nos bastidores, eu que tenho muito mais ligação com os meninos, você já participou aqui comigo, então você sabe, nos intervalos a gente bate bola, eu com os meninos, são tantos anos que a gente já virou amigo já, e muitas vezes a gente bate bola sobre as histórias que acontecem, fala sobre várias coisas, dá risada, fala besteira, mas fala coisa séria também. E, assim, essas imagens eu acho que é um divisor de águas, né, Barça? Sim. Porque, assim, não tem como negar. Primeiro que a gente vê um treinamento dos caras e que para muita gente que não acredita ou acha que crime organizado nada mais é do que o pobre, e é um menino que morre. O que morre pelo dono do chefe do tráfico é o pobre que mal sabe atirar. Mas esses daí são os caras que estão treinando com fuzil. São os caras que fazem treinamento para defender aquele que muitas vezes é o que bota o próprio morador da comunidade para ser escudo e lavar a calçada de sangue para afastar a polícia da localidade. É o cara que ganha milhões e muitas vezes nem pisa na favela. Esse treinamento em si, do qual vocês conseguiram essas imagens absurdas, que é chocantes, eu não vou falar espetaculares, porque espetacular para mim é coisa boa. São chocantes, são covardes. Esse tipo de treinamento é feito não é feito com qualquer um dentro do contexto da organização criminosa. É feito com a parte que tem o verdadeiro contexto com o dono da área, né?
Sim, são instrutores, são contratados pelo tráfico, pela organização criminosa, para efetuar essa capacitação. As imagens são muito nítidas e quem entende um pouco vê que é um trabalho de primeira que está sendo feito, um treinamento tático de progressão de área, de deitar para efetuar disparos, entendeu? É feito até testes físicos são realizados, entendeu? Então é um treinamento completo que é ministrado de todas as forças policiais e militares, recebem um treinamento similar, né? Cada um com a sua especificidade, com a sua área, mas um treinamento daquele. O que gera uma preocupação, porque quanto mais esses elementos se capacitam para essa atuação, gera uma maior dificuldade para o confronto, tanto com a polícia, como entre eles com relação à defesa de território. E que nós sabemos que, em último lugar, quem acaba sofrendo é o morador, é o cidadão de bem, que é a sua maioria, entendeu? Em todas as comunidades, que acaba sofrendo com essa situação. Mas ali, então, é muito forte, porque, como já foi explicado, como é uma área muito importante para as duas facções estão extremamente bem armadas ali, mais do que o normal de outras comunidades. Ali, o número de armamento é muito maior do que de outras comunidades. E pela divisão de área, um acaba sendo manter o controle do outro. Então, isso tudo gera uma dificuldade muito grande ali de se operar ali naquela área, né? Eu vou trazer agora o Bassa só para uma questão seguinte. Primeiro o seguinte, com essa conversa, doutor Hilton, a gente tem ali uma demonstração de treinamento do qual vocês têm acesso. O que ele fala mesmo que gera dificuldade de você, primeiro, é um inimigo da polícia. É o inimigo da facção, mas se fosse entre eles só, deixa eles se matarem, cada um com o seu treinamento, quem treinou mais, que vai... Mas não é assim, no meio tem a população. No meio disso, tem a polícia fazendo a prática dela. Quanto mais eles tiverem esse tipo de tática, e a gente espera de organização, progressão da violência, progressão de território, tem nomes que vocês mesmos sabem que não precisa falar aqui pra mim, que eu tô só chutando para dar uma de entendida. Mas quanto mais você tem uma dificuldade. Tivemos casos da covardia, do qual ainda se bateu palma para bandido e ainda colocaram o nome de um herói da polícia, que foi morto durante aquela operação do Jacarezinho, que foi vítima de uma emboscada como essa. Os caras tinham uma seteira, atraíram com treinamento e mataram o seu colega da Polícia Civil. Frias. O André, exatamente. Então nós tivemos outros casos em operação, do qual eles usaram essa tática, né? Estou citando o Jacarezinho, foi o André que foi mais forte, que era da equipe do nosso colega, o Marcos Amin aqui, que estava junto da equipe, e do qual o doutor fala, e é justamente, todo mundo vai falar, um perigo para a polícia, é um perigo para a sociedade, como esse. Agora, eu levanto uma outra questão para vocês. Além de perigo direto para a polícia, me gera uma desconfiança e eu, como jornalista, não poderia ficar calada. Eu já ouvi vários boatos, desde que eu entro em comunidade, de pessoas que vieram para essas comunidades e trouxeram guerrilhas, trouxeram táticas de guerrilhas, e até mesmo de corrupção, do qual agentes que tiveram esse treinamento, seja no Exército ou seja dentro das forças policiais, que são pagos e deram essa expertise, porque isso não se aprende se eu quiser, se você não me ensinar. Eu não aprendo isso só na internet facilmente dessa forma. O que me preocupa muito é de onde parte esse tipo de treinamento para esses caras. Primeiro dar parabéns para a equipe do Hilton, né? Eu tive a sorte de, no começo da minha carreira, trabalhar com essa equipe. Ah, você me falou já. Né? Trabalhei com o Dr. Hilton, equipe ali do Fábio Craveiro, que vai ser o papai do ano esse ano, que é uma equipe fantástica, que eu sou fã. Tive a sorte de trabalhar com eles e aprendi muito. Parabéns, trabalho espetacular, como eles estão acostumados a fazer. E o que a gente viu aí é exatamente isso, né? Desmistifica aquela história que alguns especialistas que não entendem nada falam. Que o cara ganhou o fuzil, saiu atrás tirando. São comerciantes de droga, não. São guerrilheiros de verdade. São guerrilheiros que disputam o território com táticas de guerra, né? E essa questão que você levantou é uma questão importante, porque a gente tem hoje, né, uma despreocupação, né? Não há uma preocupação com aquelas pessoas que, por exemplo, receberam treinamento militar no Exército e depois simplesmente ficam ali anos ali no Exército, depois são simplesmente dispensadas e acabam
acabam encontrando ali guarida, claro que não todos. O caráter vai e leva. Claro que não todos. Aqueles que já têm uma tendência ao crime acabam sendo aproveitados ali pelo tráfico de drogas. Uma mão de obra fácil de ser cooptada. E o que a gente vê, Isabelle, é que hoje quadrilhas de outros estados vêm aprender táticas de guerrilha. Outro dia na Bahia ouvi uma invasão de uma comunidade, ali pessoas que aprenderam aqui essas táticas de guerrilha, cara, estão exportando esse tipo de... Eu acho, desculpa te cortar, mas acho impressionante vocês, policiais do Rio de Janeiro, seja o civil ou seja o policial militar, vocês reconhecem a tática do criminoso agindo lá fora com o perfil do carioca, entendeu? Ou seja, que aprenderam aqui, porque virou um grande bunker de drogas, armas, de fazer refém uma população e de criar um modus operandi de organização criminosa para o Brasil todo, que é um absurdo. Jackson Silva, diga. Isabelle, só acrescentando essa observação, essa preocupação aumenta ainda mais porque há traficantes de outras comunidades também treinando ali no Complexo da Maré, principalmente ali no Complexo da Serrinha, em Madureira. Agora, uma observação, vamos lembrar um pouquinho do resultado dessa tática de guerra. O Jean, motorista de caminhão, lembra dele, Isabelle Benito? Morreu na Avenida Brasil em outubro do ano passado. Traficantes do Complexo da Maré mataram, esse motorista que estava trabalhando. Então, aproveito este momento para pedir ajuda a todos. A sociedade, sim, que deve denunciar o paradeiro desses bandidos, mas, sobretudo, as autoridades. Vamos fazer uma junção, vamos reunir, sabe? Então, eu peço ajuda nesse momento ao STF, Ministério Público, Ordem dos Advogados, Defensoria Pública. Todos nós temos a obrigação de punir quem está fazendo a violência no Rio de Janeiro. E vou acrescentar o que você sempre diz, está acontecendo, Isabelle Benito. Obrigada, Jackson Silva. Obrigada. Doutor Wilton, parabéns pela pela investigação. Aí todo o material que o Jackson fez são anos, não é da noite para o dia. Eu não vou perguntar. Eu sei que muita gente tem curiosidade, assim como eu tenho também. Como chegou, como vocês conseguem, mas isso é o caminho das pedras que a gente não quer como sociedade, Então, perguntas que eu faço, que eu imagino que não para por aí e que eu imagino que a sua equipe com muita expertise, mas quem, como? Como que chegou até eles essa tática? A imagem que a gente vê é tática de quem conhece. Como que chega? Quem faz? De onde vem? Que local é esse, entendeu? Então eu sei que a gente tem muita aí da novela para se contar e a gente espera ver o Dr. Wilton aqui mais uma vez. Gente, obrigada para vocês. Um abraço aí, ó.